Boa noite. No arranque desta quaresma, convidamos alguém cujo sofrimento não o impediu de procurar uma vida melhor. Vítima da pobreza extrema, quando era miúdo ia para a escola descalço e trabalhava de noite numa padaria, nunca teve uma infância como os outros. Aos 12 anos tentou pela primeira vez o suicídio. Os problemas nunca o deixaram, mas mais tarde, com o nascimento de um filho com graves patologias, essa foi a alavanca para reconhecer o rosto bom do mistério de Deus. Hoje em dia, o nosso convidado partilha a sua experiência com os que mais precisam, sobretudo nas prisões. Chamo-me Jorge Simão, sou arquiteto na Câmara Municipal de Cascais. Portanto, a minha vida tem sido um bocado difícil no início, mas agora tem sido boa. Portanto, além de arquiteto, também tem uma vertente de solidariedade, podemos dizer assim, muito intensa. Sim, isso já é uma vertente que vem desde miúdo, preocupar-me sempre com os outros. Depois, a partir do ano 2000, ficou mais enraizada com a ida para as prisões, para a voluntária das prisões. É um trabalho que eu gosto muito. Então, vamos começar por partes. Como é que foi a sua infância? Quer contar-nos, enfim, essa parte mais difícil da sua vida? É muito difícil porque eu sou o terceiro filho de uma família muito pobre, criado num bairro social. Aonde? Em que zona? Em Cascais, no bairro Irene. Acho que deve ter sido o primeiro bairro. Ninguém, portanto, praticamente tinha sucesso escolar, portanto, abandonava tudo a escola logo no início. Os meus pais foram analfabetos e eu portanto, logo nos 6 anos da minha vida, logo no princípio aos 6 anos, fui trabalhar para uma padaria à noite e estudava de dia, né? Portanto, na mesma altura que fui para a escola primária, fui trabalhar para uma padaria. Porquê? Porque tinha que ser assim, porque o dinheiro não chegava e a gente passava fome, não é? Portanto, mas como é que se conseguia articular a escola com o trabalho? Pois não se conseguia. É muito difícil, porque para já, como os meus pais eram analfabetos, eu não tinha ninguém que me ensinasse. A minha irmã era muito mais velha que eu, 11 anos. E tinham ido à escola, os seus irmãos? A minha irmã fez a 4ª classe, o meu irmão nem a 4ª classe fez, portanto era mais velho, também não fez, e portanto... E a sua irmã não ajudava? Não, a minha irmã já trabalhava e, portanto, já não fez parte da minha infância, pronto, já não nos passava coisa nenhuma. Portanto, a minha mãe ia trabalhar, que era dias, e ficávamos em casa o dia todo sozinho, né, fazer aquelas desgraças, e trabalhava à noite e pronto. E depois foi sempre assim. Mas o Jorge ia à escola aonde? Era ao pé de casa, na escola primária. Portanto, ia de manhã para a escola? Portanto, ou de manhã ou tarde, depois aquilo é conforme, mas normalmente era de manhã. Portanto, eu ia de manhã, saía do trabalho e ia para a escola. Depois dormia um bocadinho, depois à noite ia trabalhar outra vez. Então trabalhava toda a noite? Era toda a noite, era fazer pão, era complicado. E tu na escola não tinha muita concentração, imagino? Não tinha, e depois levava muita violência, levava muita treia, porque não conseguia. Porquê? A professora mandava fazer... Portava-se mal? Não, portanto estava tudo descontrolado, e depois também nunca conseguia estudar, e também não sabia como é que se estudava, também não tinha os livros, depois para ter os livros da escola tinha que fazer recados aos vizinhos lá me compravam alguns livros. Portanto, foi sempre assim. A roupa, andávamos sempre descalços, sempre com frio. E foi assim toda a primária? Foi. Sempre a trabalhar como padeiro? Não, eu depois larguei, portanto, saí desse trabalho e depois fui para a parada onde é o Museu agora do Mar, o Museu de Cascais, o Museu do Mar, que havia ali coisa de ténis, e era tudo relevado, e, portanto, eu ia cortar a relva, apanhar as bolas e tal. Só que o fulano que lá estava a fazer era violento, batia-me, e, portanto, aquilo é sempre à base da violência, não é? E eu trabalhei sempre. Depois fui para a praça também, às vezes às 5 da manhã, vender. Uma senhora precisava lá de um ajudante, eu fui para lá vender hortaliça. Mas como é que arranjava esses trabalhos? Era os seus pais é que... Os meus pais não. Os meus pais, portanto, eles deixavam-me ir, mas eu queria, eu via as dificuldades, como eu nunca tive infância, eu via as dificuldades sempre com os meus pais, não é? Via o sofrimento deles. E como é que isso se percebia? Para quem nos está a ouvir assim, para descrever, como é que percebia essas dificuldades? Portanto, o meu pai a pedir, porque o meu pai na altura, a vida as pessoas eram muito infelizes, era uma grande desgraça, e ele, coitado, saía do trabalho, era doente, portanto ele esteve sempre muito doente dos pulmões e não sei o quê. E ele fazia o quê? Ele primeiro era calceteiro, depois foi para a limpeza, depois foi guarda de jardins, porque ele também depois já não podia trabalhar, até que depois morreu, era miúdo. Não é? Portanto, quando fala nas dificuldades, é mesmo quase, diria, de sobrevivência? Sobrevivência, sim.
E depois... Mas que é para comer, como deve ser, ou para sim, tudo? para comer, sim, porque a minha mãe, a partir do dia 5 já não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro. Era A partir tudo do fiado. dia 5? 5. Elas recebiam o dia 30 ou coisa assim, não tinha, porque era para pagar as dívidas, não é? Ele pagava, era tudo fiado, aquelas mercearias era tudo fiado, portanto, era tudo. Pagava uns, já ficava a dever outros, não é? Portanto, não chegava, não é? Portanto, e o comer era sempre a mesma coisa, não é? Portanto, era sempre aquelas batatas, não é? Muita batata. E depois, portanto, ia ao lixo todo também de vez em quando de manhã, os brinquedos, porque não tinha, não é? E, portanto, foi sempre assim a minha vida assim um bocado complicada nesse aspecto. Muito... E tinha amigos da sua idade, na altura? Sim, eu tinha amigos. Brincava, pelo menos tinha idade para brincar, mas que já trabalhava. Brincar não, pois, não. Aliás, porque eu às vezes agora, mesmo com esta idade, às vezes não sei brincar. Portanto, quando começo a brincar, perco-me e peço um miúdo, não é? Portanto, não sei parar, porque não sei brincar, não é? Portanto, às vezes até tenho medo, sou muito expansivo na brincadeira. Mas na altura havia crianças da sua idade, mas tipo, ficava com pena de não estar Sim, ficava com pena de brincar com eles. Depois eles levavam um lanchinho, eu não tinha lanche. Chegava a ter dias e dias sem comer, né? Depois quando fui para a escola preparatória havia dias inteiros que tínhamos ginástica e tudo, eu sem comer, não é? Às vezes a querer um pãozinho e lá com coisa é muito difícil, lembro-me disso perfeitamente. Foi muito Sim, isso complicado. também é que o animava também a ver se trabalhava para arranjar algum dinheiro? Ou Sim, o dinheiro que ganhava entregava em casa? Era tudo em casa, eu nunca tive dinheiro, nunca. Até ir para a tropa eu nunca tive dinheiro. Só depois da tropa é que o dinheiro era todo entregue à minha mãe, portanto eu ajudava sempre a minha mãe. Portanto o dinheiro nunca tive dinheiro. Aliás, sou desprendido do dinheiro. Portanto, tudo o que eu tinha era para a minha mãe, para ajudar a... E viveu com a sua mãe até ir para a tropa? Sim, depois vivi até casar. Portanto, depois quando casei, ela não quis ir comigo e ficou em casa. Portanto, depois também morreu pouco depois. Não... A sua mãe? Pois, e pronto. Porque ela sofria com a morte do meu pai, ela era uma pessoa com muita energia, não sei o quê. Depois com a morte dele, ela quebrou muito, ficou foi-se abaixo, muito abaixo, completamente diferente. E eu pronto, ajudava, não é? Portanto, eu estava sempre de volta dela, ia comigo, passeava, íamos para a praia, porque ela nunca tinha ido à praia, depois ela levava para a praia, íamos de férias. Estavam ali em Cascais e eu nunca tinha ido à praia? Não, porque ela é de Braga, da zona de Braga, pois, nunca tinha. E como é que vieram parar aqui? E o seu pai também era de lá de cima? Não, o meu pai é de Castelo Branco. A minha mãe veio porque a minha mãe veio como criada. Na altura aquelas pessoas viviam muito mal e vinham para cá Vinham servir em casa servir. das outras pessoas, sim. E depois encontrou o meu pai que trabalhava no Merceia, salvo erro, aqui lá para os lados do Estoril e pronto, e começaram a namorar, mas... E pronto, casaram e pronto. Mas o seu percurso, quando chegou à idade de entrar para a tropa, tinha já um percurso quase de pessoa adulta, sim, feita, apesar sim, de... Não é? Porque saltou por cima dessa fase da infância e da adolescência. Quando o meu pai faleceu, eu estava tinha 13 anos ou 14 anos e estava... E tive que trabalhar, portanto, tive de trabalhar e era muito pequenino, eu media 1,50 m e pesava 53 kg. Estava enfesado? Pois, era muito pequenino e tal. E fui logo trabalhar, e como o meu pai trabalhava na Câmara, não é? E que foi acidente, eles não receberam indenizações, não receberam nada, não é? Portanto, a minha mãe dinheiro para o funeral tive que eu depois trabalhar para pagar o funeral. A minha mãe ficou a dever e depois fui eu que paguei o funeral dele, porque eles nem dinheiro para o funeral, portanto, não recebeu nada. E um engenheiro lá da Câmara e uma senhora lá da Secretaria tiveram pena e meteram o meu irmão, só que o meu irmão nunca quis trabalhar e despedia-se. Meteram onde? Na Câmara? Na Câmara. E ele ia-se logo embora. Portanto, eu trabalhava um dia, 2 dias, depois já não trabalhava mais e pronto, até hoje, nunca faz nada, faz os pescados. E eu depois meteram-me a mim nas valas, só havia um sítio para ir para as valas. Quantos anos tinha? Tinha uns 14 anos. Para aí, 14. Ir para as valas é o quê? Abrir valas Era um trabalho duríssimo. Duríssimo. Então. Eu não tinha força, não tinha nada, porque eu nunca tinha feito esses trabalhos tão violentos. Era muito pequenino e não tinha essa força. E quando eu fui apresentado lá hoje, o encarregado olhou para mim e ficou assim: então, mas eu não vou pôr este miúdo nas valas. E pensava, então meteram-me na construção civil, no servente pedreiro. E eu lembro-me, até fui para o edifício principal onde está o Presidente agora, que antigamente era só um edifício, e era aquele baldes de areia de um lado para o outro, aquele castigo. Não havia trabalho e me mandavam fazer aquilo. E eu chorava e só queria morrer. Porquê? Porque eu não podia com os baldes, não é? E era um sofrimento tão grande, que eu... porque a minha vida era sempre... acartar baldes de areia, com essa idade. Com essa idade. E depois... No dia dos meus anos, eu fui em junho 24, eu fiz anos no dia 12 de julho,
e meteram-me a carregar uma caminhonete de entulho no dia dos meus anos, sozinho. Eu nunca tinha com uma pá, aquilo é violento. Mas eu fiz aquilo tudo uma manhã, até por acaso é engraçado, que havia lá uma senhora que a ver-me fazer aquele trabalho. Estava lá sozinho, não havia mais ninguém para o ajudar? Não, sozinho. E a senhora o que é que fez? Levava-me sandes e com pena de mim e tal. Estava sempre estás bem e tal, a senhora. E eu assim, estou. O que é que ela terá intuído, não é? Para fazer isso? Pois, cara, deve ter filhos da minha idade, ou assim, ver eu ali a trabalhar e pronto, e recordo essa ideia. Só e dia, no seu coração, sabendo que fazia. Alguém sabia que fazia anos nesse dia? Não. Aliás, eu não gosto de fechar os anos, porque para mim é sempre uma desgraça. Os anos e o Natal, essas coisas. Que desenterra imensas memórias tristes. Muito tristes. Porque antes já tinha tentado suicídio, porque como era uma pessoa muito responsável, eu entrava em depressão com muita facilidade. Portanto, como também não descansava, não é? Pois eu não descansava e com 12 anos estive mesmo em estado de coma no Hospital de Cascais. Com 12 anos? Com 12 anos. Porque depois era muito violento. O meu pai batia muito, não é? Porque ele bebia, não é? A universidade deles eram os professores na escola que batiam-nos com o régua. Depois chegámos a casa, era tarefa do meu pai. Depois o meu pai gostava muito do meu irmão, que era o mais velho, e de mim não gostava nada, né? Porque vim prejudicar um bocado a vida deles. Portanto, era violência, sempre violência. E era com a cabeça nas paredes, ainda tenho os altos aqui. Mas como é que com uma criança de 12 anos lhe passa isso pela cabeça? Pois, passa, infelizmente passa, não é? Agora quando vejo as coisas desta forma é muito agressivo, não é? Portanto, mas o que é que decidiu, então? Quer dizer, nesse momento de aflição e depressão, com certeza, não é? Pronto, eu queria desaparecer, queria morrer, e queria desaparecer, porque a vida não era aquilo, porque eu era uma pessoa que estudava muito, sempre queria estudar, queria evoluir na vida, queria ser alguém, queria não sei o quê. Afastava-me porque aquilo era um bairro de ladrões, era social, havia muitos ladrões naquela altura, e tudo bandido, não sei o quê, e eu fugia, portanto, eu juntava-me sempre com as pessoas boas e copiava. Depois também houve uma altura que trabalhei também no Clube Naval, e conhecia aquelas pessoas. Copiava como? Via como é que eles, como eu não tinha educação em casa, via como é que eles estavam a ser educados, as outras crianças, como é que eles agiam, e eu agia da mesma forma, portanto, eu copiava. Aliás, tudo o que o meu irmão fazia, o meu irmão serviu para a minha educação, porque eu via tudo o que ele fazia, ao contrário. Eu aquilo já não fazia. Portanto, eu praticamente... Mas isso foi antes ou depois deste desejo de desaparecer e de achar? Foi sempre, mais ou menos? Foi sempre nessa fase, desde miúdo foi sempre assim. Eu fiz sempre esse caminho, educar-me a mim próprio. Sim, portanto, mas houve um momento que estava desesperado, não é? Senão, sim, mas eu tive não fazias esforço para aprender com os outros. Claro, eu estive sempre desesperado até ao fim de quase da vida, mesmo quando estava na tropa, porque eu depois queria ir para a Marinha, mas depois quando fui para a Marinha eu precisava de ganhar dinheiro, e nessa altura já era desenhador, portanto trabalhava na Câmara, portanto fui evoluindo. Já lá vai essa parte toda depois do seu processo. Daquela coisa, fui evoluindo na Câmara, subi sempre muito rápido, porque eu... mesmo miúdo, ao fim de pouco, sempre com um desejo de aprender. De aprender. Já tinha 2 homens adultos a dar-me serventia, portanto eu era pedreiro, ganhava como miúdo, porque na altura só se podia ganhar o ordenado inteiro com 18 anos, eu não ganhava como... Portanto, ainda por cima estava a trabalhar como um adulto e ganhava menos que os outros adultos. E fazia o trabalho, e tinha 2 serventes a dar, 2 homens a dar-lhe apoio. E eles pediam-me conselhos de casamento e tudo, porque eu não era casado, era miúdo, não sei o quê, portanto eu era sempre muito adulto, muito responsável, muito... Foi sempre, e gosto muito de ouvir. Portanto, mas espera, ainda peço desculpa, mas para desenterrar talvez uma das coisas mais dolorosas, só para percebermos um bocadinho melhor, quando, imagino, começou a achar que já não aguentava mais apanhar tanta gente e que não estava a ver, se calhar, assim, uma saída de esperança, o que é que fez? Quando decidiu que então que se calhar foi uma altura, acabar? Pronto, foi que já não havia, foi o desespero total, porque a minha casa tinha um género de um holzito com 2 portas, uma despensa e uma casa de banho, e estavam fechadas, e era a minha irmã e o meu irmão a bater-me, não é? Foi a imagem que eu recordei, e a minha mãe e o meu pai a ver não dizeram nada, portanto eu completamente desesperado. Portanto, foi nessa altura que eu peguei nos medicamentos que havia lá para casa muito forte e tomei aquilo tudo, e o meu irmão viu e não disse nada, não é? Portanto, não disse nada. Depois no outro dia, quando fui levantar para ir para a escola, a minha mãe chamou-me para ir para a escola, claro que eu estava no primeiro andar, aquilo era uma escada direita, eu caí logo, portanto foi a sorte, e bati com a cabeça na parede, e pronto, e depois fui para o hospital em estado de coma, mas como bati, aquilo saiu fora, e, portanto não foi tão trágico. Isso quantos anos tinha? Tinha uns 12 anos. E quando acordou no hospital? Então, estive lá 15 dias. Depois, claro, não tive visitas, só a minha mãe que ia ver, ninguém me foi ver, nem o meu pai, nem nada. Depois eram 2 senhores que faleceram nessa altura,
que eu recordo até hoje, né, que andava sempre de volta de mim, e uma senhora também que nunca mais a vi. Mas que o conheciam de lá? Não, conheceram no hospital? E depois tinham pena de mim e pronto, E davam-me deu-lhe o apoio. Deu-lhe alento para recomeçar. Recomeçar a ver, portanto... Portanto, recomeçou e voltou para a escola, não? Nessa altura, Sim, eu nunca, nunca deixei de estudar. Mas mas trabalhava ao mesmo tempo, não é? Depois fui estudar à noite e trabalhava Exato, dia, então o liceu já foi à noite. Depois já foi à noite, portanto, eu fiz tudo depois praticamente Eu, ao mesmo tempo, era servente, trabalhava de pedreiro, nas obras, etc. E quando fui para a tropa estudava, porque eu estive na Marinha, aquilo era sempre estudar. Portanto, estava a contar, depois tentou entrar na Marinha. E consegui. Porquê? Porque era melhor? Que era melhor, Sim. se calhar para seguir, e portanto eu sempre gostei muito da Marinha e tal. Só que no dia que fui, depois já não quis ficar lá, não é? Porque eu tinha que trabalhar, não é? Porque eu ia para a tropa só ganhava pouco dinheiro. E depois, para ganhar um bocadinho melhor, tinha que acabar o curso. E lá da Marinha. Portanto, eu tinha que trabalhar para um ateliê. Ia dizer? Difícil porque não dava para conciliar o estudo que queria com a carreira militar. Consegui fazer a recruta, que foi 3 meses, depois fui lá para o curso, que era 6 ou 9 meses, já não me recordo bem. Curso de? Foi de contabilidade. Eu tirei de contabilidade. E portanto fiz tudo para ter boas notas e tirei, passei e tal, mas trabalhava no ateliê nessa altura, então vinha da tropa. No ateliê de desenho? De desenho de projetos, ia para lá trabalhar e portanto ainda fazia atletismo, depois na tropa eu consegui não ter... Entretanto tinha casado? Ainda não, nessa altura não. Ok. Portanto, ainda entrou o atletismo, mas não era assim lingrinhas ou depois já recuperou? Não, depois eu na tropa cresci logo num ano, que até diziam que morri aos 30 anos, tinha um problema, o coração meio que a caixa, mas era uma doença que diziam naquela altura porque eu tenho um coração muito forte, de fazer desporto desde miúdo. Então, eles na altura diziam que o cardiologia só há poucos anos é que aquilo evoluiu um bocado. E diziam que eu tinha um problema cardíaco, mas não, eu tinha um coração muito forte, como tenho até agora. Ainda agora fui a Espanha correr e fiquei nos primeiros, portanto ainda tenho com 58 anos. E o correr ajuda? O correr ajuda? Ajuda muito, foi a minha sorte. Ajuda o quê? Também a limpar a cabeça? A ambição, a rotina, a ser persistente, porque a vida é mesmo assim, temos de ser persistentes em tudo, não, as coisas não acontecem sempre... Sim, o seu currículo de persistência, quando começou a correr, já era bastante forte. Muito forte. E quando foi na tropa fazer o atletismo, tive 2 anos sem dormir, portanto apanhei outro esgotamento. E aí tentei o outro suicídio. Porque como não podia, tinha que ir trabalhar para o ateliê toda a noite, e depois de manhã, às 8 da manhã, já tinha que estar em Vila Franca de Xira no curso, e tinha que estudar, portanto era assim. E então? Sempre assim. Quando saí de lá, mesmo na tropa ainda tentei o suicídio, tinha a G3. Lembro, foi no dia que morreu o John Lennon, em 1982, salvo erro, que eu estava de serviço em frente ao campo do Vila Franquense, que havia lá uma gorita, não ia lá ninguém, eu tinha a G3 de coisa e tentei, portanto, só que depois aconteceu uma coisa espantosa, não é? Portanto, aconteceu, porque quando ouço aquela notícia, que levava um rádiozinho escondido, eu vi a notícia, portanto... Mas foi com um rádiozinho escondido. No fundo era um desejo de companhia, apesar dessa triste E quando ouvi decisão. aquela história, fiquei desesperado, como estava com muita depressão, e tentei logo carregar. Mas depois, assim, não vou esperar. Entretanto, porque eles depois tinham aquelas rondas e portanto, aquilo passou. E depois, Mas estava destinado para essa guarita ou escapou para lá sem ninguém saber? Não, eu estava nessa guarita, tinha de serviço nessa guarita, sozinho. E depois, de vez em quando, eles vão lá. Portanto, eles vão ver se a gente está a dormir ou não. Eles vão lá. Só que quando aquilo eu consegui resistir a essa tentação, e depois no outro dia, de manhã, quando amanheceu, comecei a olhar para aquele tinha umas escadas, tinha assim bastantes ervas e tal, e achei montes de coisas, moedas, até tem lá moedas, uma coisa de ouro. Foi engraçado que assim, peraí, ou uma coisa disse, tu conseguiste sobreviver, toma lá uma prenda, ou assim, foi engraçado. Terá passado uma das noites mais difíceis da sua vida. Foi. Essa altura foi muito mal, foi péssimo. E sabe explicar o que é que o manteve, o que é que foi aquela centelha de esperança que o impediu de carregar no gatilho? Pois não sei, nessa altura não sei, porque eu estava desligado, mais tarde depois vim a saber, né? Portanto, eu estava desligado da igreja, portanto já não queria nada com Deus, porque estava zangado com Deus. Na infância eu era acólito, andava sempre a ajudar a missa e pronto. Portanto quando era miúdo chegou a frequentar a igreja. Sempre, mas depois a morte do meu pai chateei-me com o padre e nunca mais quis nada da igreja, nada. A partir dali... Na tropa, já que tentava ir eles tinham lá uma Bíblia numa capela, tentei ir a ler a Bíblia, mas depois tinha medo, não fui e tal. Tinha medo de quê?
Pois não sei, é vergonha, não é? De encontros, de um já encontro já maior, queria se calhar. procurar. Depois ao longo da vida é que fui descobrindo isso. Bem, entretanto, depois casei, depois nasceu o meu filho, não é? Com uma doença rara, não é? Portanto, com o síndrome criptotrigonei, portanto, que até hoje tem 30 anos e ontem estivemos no hospital, está sempre no hospital, sempre com dores fortíssimas, porque ele não tem, o sistema venoso não é como o nosso, portanto, tem problemas graves. Mais um problema. Mais um problema. Mas foi a ele a minha salvação, portanto, ele Quem, foi, o seu filho? o meu filho foi a minha salvação, Porquê? até porque o meu filho sofre muito desde miúdo, não é? Sempre a sofrer, desde bebê, não é? Sempre a ser operado, sempre com dores horríveis e tal. E ele, conforme vai crescendo, sempre bem disposto. Houve uma operação com 12 anos, foi quando eu descobri Jesus novamente e Deus. Foi que ele tinha o cerebelo fora e só descobriram com 12 anos, ou 10 anos, ou 12 anos. E, portanto, ia ficar paraplégico. O cerebelo? Que até é um nome, tem uma doença, mas agora não sei dizer o nome. E ele, quando descobriram o problema, porque ele perde a mobilidade, perde tudo, e quando descobriu foi operado. Portanto, aquilo é o crânio aberto. E foi exatamente do sítio, ele foi para o sítio onde o meu pai tinha falecido, há bastantes anos atrás, não é? Aquilo foi muito doloroso para mim e ele também teve quase a morrer. Mas ele, entretanto, quando entrou para a sala de operações, sempre bem disposto, a gente a chorar, eu e a mãe, e ele bem disposto, e a rir, e a brincar e tal. Pronto, e naquele dia... alegria paradoxal, não é? Eu tinha que trabalhar durante o dia e à noite eu ia para o pé dele e ficava... Porque ele estava nos cuidados intensivos ou assim, não? Sim, mas era de respiração artificial. Ventilado. Ventilado, isso mesmo. Eu estava lá sentado, ficava lá a noite toda e numa noite... houve uma avaria e ele teve quase a morrer. Portanto, eu aos gritos e tal, depois lá conseguiram salvá-lo e tal. E nesse dia foi quando eu desci, depois saí do hospital, a mãe ficou lá durante o dia, e eu foi a primeira vez que entrei dentro da igreja do Martim Muniz, estava o padre a celebrar a missa, e eu entrei pela igreja, não é? E portanto, só ouvi a homilia do padre com o seu coração cheio de perguntas e de... Mas o padre falou logo para mim, eu quase não fiz perguntas nenhuma, só ouvi, porque ele disse-me logo houve ali duas frases que ele me disse que eu... Mas era durante a missa, era homilia? Homilia, pronto, eu já cheguei atrasado, mas ouvi aquelas frases foram para mim, portanto, parece que o senhor que lá estava a celebrar a missa, o padre que me conhecia, que estava... Quais eram as Porque eu nessa altura tinha, com a missão de ser alguém, tinha sido da Câmara e tinha ido para a construção civil, correu muito mal, e então tinha os caminhões e conduzia, também não dormia, depois ficava ali com o miúdo e as coisas eram complicadas. Portanto, e eu estava sempre tudo a compor-se para ter outra depressão grave. Outra depressão. E eu queria pagar os ordenados, estava sempre preocupado. Logo no dia 1, pagava o ordenado este mês e estava preocupado no outro mês não ia ter dinheiro. Portanto, estava sempre por antecipação a sofrer. E o padre, as palavras que ele disse, as frases que ele disse, é que nós passamos a vida a angariar, a arranjar bens que nunca vamos utilizar. E outras coisas é preocupar-nos com coisas que nunca acontecem. Que era exatamente aquilo que eu estava a passar. Não é? Tu estava a sofrer, conseguia resolver sempre a situação e eu estava a sofrer sem saber. Sim. E, portanto, a partir daí comecei a ir para a missa, não ia para Cascais, não é? Porque tinha vergonha. E vinha ali para Alvalade. Tinha vergonha porquê? Pois, não sei, porque eu também não sabia. Fazia não. Que cerimónia. Depois ia correr, às vezes ia correr. Portanto, começou disfarçadamente a entrar na casa de Deus, sem dar nas vistas. Começaram a dar nas vistas, começaram a chamar e eu comecei a ir, ia correr ao estrangeiro. Lembro-me a Veneza que entrava nas igrejas, enquanto as pessoas iam ver a fabricar as canetas de vidro, aquelas coisas todas em vidro, eu metia-me dentro da igreja. Mas não pedia nada, não era rezar. Era uma necessidade. Uma necessidade grande que eu procurava. Até uma vez um colega meu em Paris, estava lá, coisa, ele era muito gozão, até, tu vais para a igreja, escondeste na igreja, a gente está à tua procura e tal, estás com vergonha, estás a rezar para o teu filho, assim, não estou a rezar para o meu filho, estou aqui. Mas nem sabia o que é que estava ali a fazer, porque eu estava a ouvir. E, portanto, foi aí que eu comecei a procurar Deus, não é? Portanto, foi essa parte depois que mudou e a resposta de eu nunca ter acabado a minha vida. Deus esteve sempre comigo, não? Nunca abandonou e agora responde-lhe como? Porque também sei que aquilo que agora percebeu dentro de si também o partilha com os que mais precisam e se calhar estão mais desesperados, não é? Sim, porque... Portanto, além da sua família e do seu filho, claro, sobretudo, agora sempre, também partilha à volta. Sim, porque vi que Deus Ele ama-me muito, não é? Sempre me amou, nunca me abandonou, mesmo quando eu estava com o sofrimento. Portanto, conseguiu sempre superar essa dor, não é? E agora os sofrimentos é o mesmo, não é? Se calhar sim, o sofrimento não está cancelado, mas há um sentido, não é? Lá sim, tem outro sentido.
tive problemas bastante graves agora na minha vida e consegui, agora, portanto, é uma felicidade. Aliás, eu, a partir do ano 2000, não é, quando comecei a encontrar Jesus e Deus, foi quando entrei também nas prisões e depois fiz um cursilho de cristandade, porque sou amigo do Fernando Santos. O Fernando Santos, uma vez, a gente falava muito, mas eu nem sabia que ele era católico, e ele, tens que ir a um cursilho de cristandade. Então, onde é que se tira isso? Eu queria ir e fiz esse cursilho, portanto fiquei espantado, fiquei dolorido. Espantado com quê? Por ter descoberto, foi quando eu conheci também o Padre Damas, né? O Cristo é fantástico, aquela coisa tocou no meu coração, aquilo foi tão... Foi intenso, foi muito tão intenso que, pronto, a partir dali comecei a ser feliz, né? Portanto, agora tenho sempre uma grande felicidade, não preciso de bens materiais, não preciso de nada, estou sempre feliz. Portanto, Sim, é uma felicidade que é muito, muito diferente, que não depende dos sofrimentos, é outra coisa mais profunda. É outra coisa mais profunda, porque o sofrimento todos nós passamos, não é? Portanto, mesmo que a gente, quando já tem a mania que os outros têm uma boa vida, que os outros estão sempre felizes, que têm dinheiro, ou que têm isto, ou que aquilo, mas somos todos infelizes se a gente não tiver aquele Exato, interior. portanto, a possibilidade da felicidade é independente das condições é em interior, que portanto, é interior e é com a ajuda de Deus só. E o certo é que o Jorge Simão agora é arquiteto e com esta certeza, por isso é que o convidei neste primeiro domingo da Quaresma, neste arranque da Quaresma. É um testemunho precioso para quem quer renascer das cinzas. Eu acho que o seu testemunho é mesmo de grande ajuda. Muito obrigada. Obrigado.